Código de Processo Penal, capítulo 3, do interrogatório do acusado, artigo 185 a 196. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Parágrafo 1º. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. 4. Responder a gravíssima questão de ordem pública. Parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4º. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 411 e 531 deste Código. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre estes e o preso. Parágrafo 6º. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Novamente, parágrafo 7º, será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º desse artigo, no que couber, a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 8º desse artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 186.
Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 187. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Parágrafo 2º. Na segunda parte, será perguntado sobre 1. Ser verdadeira a acusação que lhe é feita. 2. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la. Se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. 3. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta. 4. As provas já apuradas. 5. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, novamente, inciso 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. 8. Se tem algo mais a declarar em sua defesa. Artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Artigo 189. Se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Artigo 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Artigo 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. 1. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. 2. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. 3. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.